Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre juros compostos, tá? Ele é um conteúdo de sétimo ano, mas ele também aparece do nono ano para cima, ensino médio, né? Geralmente. Só que dessa vez eu vou fazer ele da forma de juros compostos para o sétimo ano, tá bom? E ele vai levar a mesma fórmula do juros simples, só que um pouquinho diferente na hora de resolução, tá bom? Lembrando que juros compostos é algo mês a mês dessa forma, tá bom? Porque futuramente vai envolver uma outra fórmula e é outra pegada de se fazer, tá bom? Mas nada muito cabeludo também, beleza? Então fica de olho aí, fica até o final do vídeo que vai ter coisa boa. Falou! Bom, agora os juros compostos, ó. Os juros compostos, eles são quase a mesma coisa que os juros simples. Porém, a diferença é que é o seguinte, a gente vai trabalhar ele mês a mês, tá? Por quê? Porque é o seguinte, como é o conteúdo de sétimo ano, a gente não vai ensinar uma fórmula mais específica para juros compostos, né? Porque vai envolver alguns conhecimentos de potenciação, e isso vai dar um certo trabalho para a gente. Então, se a gente fizer as formulinhas ainda do juros simples, né, ó, elas ainda valem tanto a fórmula do J e do montante. Então, esses juros compostos ele vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. Só que também, se a gente conseguir calcular as coisas de uma forma tranquila, fica mais fácil. Esses juros compostos eles são aplicados, pessoal, geralmente nas poupanças, tá? Em que a gente vai colocar um dinheiro lá, por exemplo, R$ 2.000, vai render 10% ao mês durante 2 meses. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui não vai render direto 2 meses, a gente vai ter que calcular mês a mês. Então, vou calcular o primeiro mês, o que vai acontecer? Ele vai acontecer um rendimento, e depois que fechar o primeiro mês, eu vou usar o capital desse primeiro mês e vou colocar, desculpa, o montante do primeiro mês e vou colocar como capital para o segundo. Então a gente tem que analisar meses separados, tá? Isso que dá mais trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho 2 meses, eu vou ter que fazer duas contas, 2 meses separados. Se eu tiver 10 meses, vou ter que fazer 10 contas e isso dá muito mais trabalho. Fechou? Mas ó, as fórmulas ainda servem. Juros é igual capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. E o montante é o capital mais juros, tá? Então, se você não viu, não lembra, não sabe como faz, volta no vídeo do juros simples, que lá tá super de boa. Então, vamos ver aqui, ó. Então, lembra, estava falando um capital de R$ 2.000, ele vai render 10% ao mês durante 2 meses. Qual que é o montante final dessa situação? Tá? O quanto que o nosso dinheiro vai render? Bom, então montando a fórmula aqui, vai fazer juros é igual aos R$ 2.000 vezes a taxa em porcentagem. Lembra que eu prefiro porque eu vou cortar uns zeros. E agora o tempo, ele tem que ser 1 mês, porque eu estou analisando somente o primeiro mês. Fechou? Então, o meu juros vai ser, ó, corta esse zero com esse com esse aqui, ó. Então, vai ficar 200 vezes 1 vezes 1. Meu Deus, que difícil. Dá 200. Fechou? Então, isso aqui eu vou somar agora com o meu capital para saber o que aconteceu no primeiro mês, tá? Então, vai ficar 2.000 mais 200. Obviamente, R$ 2.200 no primeiro mês. Fechou? Agora, lembra, são 2 meses, então eu vou ter que calcular o segundo mês também, utilizando isso aqui, ó. Esse montante, vou até escrever aqui, ó, é o meu novo capital. Tá? Lembra, fechou o primeiro mês, começou o segundo. O final do primeiro é o começo do segundo. O final de um mês é o começo do outro mês. Isso é óbvio, né? Então, segundo mês. Olha só. Então, vou colocar a mesma fórmula. Isso não vai mudar. Só que agora o meu capital é o meu montante anterior. Então, ó, era R$ 2.000 de capital, aconteceu a situação, eu fui para 2.200. Então, esse é o valor que eu vou colocar aqui. A taxa continua a mesma.
nesse caso, porque tem exercício que a taxa muda mês a mês. E o tempo, de novo, um mês, porque eu estou analisando agora só o segundo mês. Não são 2 meses. 2 meses é a situação toda. Um mês, outro mês. Então, sempre um. Então, meus juros vai ser, ó, corta os zeros. Esse com esse com esse. Arrumando aqui a bagunça, ó, 220 vezes 1 vezes 1, que vai dar R$ 220. Bora fazer o montante final, que é o capital desse mês, que é o dinheiro que estava acontecendo lá, né, que a gente colocou para desenrolar a situação, que era 2.200, mais R$ 220 que a gente encontrou de juros. Então, o montante será de R$ 2.420, que é o final dessa parte. Então, tá vendo? Quando a gente faz juros compostos, apesar de parecer difícil o nome e tal, mas não é. Se a gente fizer mês a mês, a gente consegue fazer essa continha super tranquila, só tomando cuidado com o tempo. Fechou? É isso. Pessoal, então, ó, tá vendo? Ó, fizemos uma explicação bem rápida e breve sobre juros compostos e também um exercíciozinho bem tranquilo, né? Então, tome cuidado com aquela questão do mês a mês, tá bom? Lembra que tem outra fórmula para juros compostos, né? Mas geralmente o pessoal aprende isso do 9º ano para cima, ensino médio e é outra pegada, tá bom? Mas para o conteúdo do 7º ano, esse exercício, essa explicação é bem simples, bem tranquila e nada mais muito cabeludo do que você precisa saber. Fechou? Então é isso, deixa o like, compartilha com a galera, deixa um comentário se quiser e fui!